Oi, nono ano, tá joia? Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer a correção dos exercícios de revisão. Esses exercícios eu mandei, gente, assim que a gente entrou, né, nessa quarentena, eu havia enviado esses exercícios para a escola e a escola repassou para vocês. Então, por que eu tô corrigindo esses exercícios hoje? Porque daqui uns dias, provavelmente, vai ser a nossa prova. E esses exercícios, eles foram retirados, né? Foram embasados na nossa avaliação bimestral. Então, por isso a importância de fazer essa correção hoje. Outra coisa também que eu queria falar com vocês é que eu não vou passar as respostas aqui no quadro, porque, né, iria ficar pequeno. Então, eu vou fazer a discussão, né, vou explicando para vocês, na verdade, cada um desses exercícios, e depois eu vou, lá no WebGIS, eu vou mandar para vocês as respostas digitadas, que aí vocês podem estudar, né, pode utilizar aí na hora do estudo de vocês. Então, vamos lá. Filosofia, exercícios de revisão. Número 1, defina dosha e episteme. Então, vamos lá na dosha. Eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês depois. Dosha é vinculado às ideias sobre os objetos do conhecimento que não possuem sustentação metodológica, caracterizando-se muitas vezes como um conhecimento atípico e superficial. Então, gente, muitos filósofos, né, falam que a gente deve evitar a dosha, que é um conhecimento que é passado para nós sem comprovação, é passado mais assim, de qualquer maneira, que não tem nenhum estudo, tá? Não tem nenhuma comprovação científica ou nenhum estudo para saber se aquilo ali é verdade. A episteme já é o contrário da dosha, né? A episteme, ela se refere ao conhecimento o qual não há dúvida ou incerteza, porque teve comprovação, teve estudo, teve um método que foi utilizado para comprovar aquilo ali. Então, segundo, né, os estudiosos, a gente deve valorizar a episteme, que é um estudo mais que foi passado por um crivo mais aprofundado, né, que realmente pode nos levar a acreditar, né, o conhecimento verdadeiro. Continuando aqui, a número 2. Explique. O homem é um caniço pensante. Nós vimos, gente, que quando Pascal, né, falou do caniço, ele fala que era uma varinha bem fininha, né? Por isso que ele comparou o ser humano a essa varinha bem fininha. Por quê? Porque ela é quebradiça, ela é frágil. Então, apesar de sermos seres frágeis, né, nós somos pensantes, nós raciocinamos, nós temos a capacidade de criar objetos e criar meios para que a gente passe por situações difíceis, mas, porém, somos seres frágeis, ok? Terceiro, diferencie superstição e ciência, tá? Assim como a dosha e a episteme, gente, seria mais ou menos a mesma explicação. Ou seja, superstição são crenças que não possuem comprovações e estudos. Assim como eu falei com vocês, né? Que às vezes a gente fala assim, ai, fulano, não faz isso não, que você vai te dar azar. Não passa debaixo da escada, né? Se um gato preto passar na sua frente, você vai ter 7 anos de azar. Essas são superstições, tá, gente? Conhecimentos que são crendices, que é passado pra gente, assim, sem comprovação. E a ciência, ela precisa de comprovação, ela precisa de prova, ela precisa de integridade, de objetividade. Já pensou nessa situação que a gente tá vivendo aí? Se a ciência não, se a gente, né, diante dessa pandemia, se a gente não, aliás, se os cientistas não buscassem uma comprovação, né, a partir de provas, de testes para a cura de doenças, a gente ia virar o quê? O que ia acontecer com a gente? A gente ia ficar assim, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Então, por isso que a ciência, gente, tem que ser muito, passar por diversos testes, né, por provas, tem que ser algo, assim, objetivo para não ter problemas. Número 4. Aí, gente, a número 4, eu pedi para usar aquela tabela, né, da página 9, que fala sobre as diferenças entre
o ser humano e o animal irracional. Aqui na minha correção que eu vou mandar para vocês, eu coloquei 3 exemplos. Vocês podem usar o que vocês quiserem dentro da tabela. Então, por exemplo, ó, o ser humano, ele é natural, ele é da natureza e ele é cultural. Por quê? Porque, apesar, né, gente, a gente vive no ambiente, né, da natureza, mas a partir da nossa cultura, a partir daquilo que a gente aprende com o outro, a gente vai transformando a natureza. Então, por isso que nós temos esses 2 aspectos. E o animal racional, ele se adapta à natureza, né? Ele não transforma. O ser humano vive num mundo aberto, ou seja, ele tá com a mente, vamos dizer assim, aberto a aprender novas coisas. O animal, ele já nasce com seu instinto, então, né, se ele é um cachorro, ele vai viver daquela forma de acordo com a espécie. O ser humano não nasce pronto, exatamente porque eu falei, a gente tem que ser ensinado a fazer tudo, né? A andar, a falar, né? A gente aprende muita coisa, a gente tem que ser ensinado. E o animal irracional, ele nasce pronto, né? Se você pode pegar um bichinho lá, um animal que tá na própria natureza mesmo, que ele já vai se virando, né? Ele nasce pronto. Agora vamos lá. Defina razão e imaginação. A razão, gente, é entendida como pensamento lógico, pensamento racional, né, gente? Algo que você como que eu posso dizer? Que você analisa, né, assim, eu vou fazer tal coisa porque eu sou racional, porque eu sei, eu não vou pular da ponte porque eu sei que aquilo é perigoso, que vai me matar. Então, o pensamento racional, quando você age com coerência, né, e a imaginação. A imaginação é a capacidade que a gente tem de criar algumas coisas, né? Você ultrapassa a realidade sensível, eu ultrapasso esse mundo aqui. Quando eu imagino, né, gente, eu acho muito bacana a imaginação de criança, que eles imaginam que eles podem fazer cada coisa, né? Mas o ser humano adulto também, ele usa a imaginação para criar arte, para criar música, né? Para criar filmes. Então, a nossa imaginação é algo muito fértil, muito bacana. Número 6. O que é senso comum? Exemplifique. Vou ler aqui para vocês, ó. O senso comum é um conhecimento espontâneo, adquirido pela tradição ou cultura, transmitido pelos grupos sociais anteriores e absorvidos como meio de tornar a vida prática mais fácil. Então, gente, o senso comum é aquilo que é repassado pra gente. Sem, igual eu tô falando, nem sempre tem comprovação, tá? Se aquilo é verdade, né? É aquilo que é repassado. Um exemplo que tinha no material, acho que é no material de vocês, é quando a pessoa vai, por exemplo, votar. Que ela fala assim, eu vou votar no Zezinho porque a minha tia falou que o Zezinho é bom. Tá? Vai ser um candidato bom. Então, é o quê? Aquilo que eu tô ouvindo dizer, mas eu não comprovei, né? Eu não fui lá pra internet, pra revista, né? Pra pesquisar se o Zezinho é bom mesmo. Se vai ser um bom prefeito, desculpa, por exemplo. Vamos lá, então. Continuando. O que é cultura? Cultura é a capacidade humana de pensar e transformar o mundo, construindo artificialmente tudo o que for necessário à sua sobrevivência. Às vezes a gente tem mania de achar que cultura é tipo folclore, essas coisas. Não, gente, cultura é tudo aquilo que eu aprendo, tá? Pra transformar e me adaptar ao mundo. Então, por exemplo, a minha língua, né? A forma como eu me visto, a forma como a gente constrói as casas aqui no Brasil. Isso tudo, gente, é relacionado à cultura, tá? É aquilo que eu aprendo para minha sobrevivência, tá? Não é só religião, só festa, não. É aquilo que eu aprendo para sobreviver nesse mundo, no meu meio social. Número 8. Por que a verdade pode ser variável? Gente, o que acontece? Eu coloquei assim no nosso material. Ó. A verdade pode ser variável, pois de acordo com a forma que algo é apresentado a você, pode se ver de diferentes maneiras.
tornando-se uma verdade ou uma mentira. Ou seja, às vezes o que para você é uma verdade, para mim não é, né? Porque a verdade, gente, muitas vezes ela passa pela forma como você foi criado, pela forma como você estuda, pela forma como você enxerga o mundo. Outra forma também, gente, às vezes uma mentira ela pode se tornar verdade, né? Para você de acordo com como ela foi te apresentada. Então, por isso que a verdade ela pode ser variável de acordo com a forma que ela é apresentada a você, de acordo com o que você crê, de acordo, né, com a forma que você enxerga o mundo. Por isso que ela pode ser variável, né? Então, a gente pode falar assim, um exemplo, no quesito religião, às vezes a verdade para um é uma, a verdade. Exemplo, no quesito religioso, a verdade da salvação. Às vezes, para um cristão é de uma forma, para o hinduísta é de outra, para o muçulmano é de outra, entendeu? Então, a verdade ela pode ser variável. Número 9. Defina ceticismo e dogmatismo, tá? O ceticismo, gente, é uma corrente que questiona a possibilidade do conhecimento pelos seres humanos, mostrando que em várias situações nas quais nós acreditamos que conhecemos algo, nem sempre podemos ter tal certeza. Então, gente, a galera que defende, né, o ceticismo, eles tentam não comprovar algumas teorias. Se eu falei na última aula, eles tentam pegar, por exemplo, um objeto de estudo, e vamos supor, esse objeto de estudo tem várias teses, né? Eles tentam falsear essas teses. Se esse objeto de estudo, se essas teses forem se mostrando verdadeiras, aí mais credibilidade passa a ter para a galera do ceticismo, tá? Dogmatismo defende que é totalmente possível conhecer a verdade sobre os seres. Então, gente, existe o dogmatismo mais, assim, preocupado com a verdade e os que são mais tranquilos, vamos dizer assim, tá? Que não procuram muita comprovação. Então, segundo a galera do dogmatismo, eles falam que realmente você consegue chegar a uma conclusão, tá? Que a partir dos estudos você consegue chegar a um conhecimento concreto e tal. E a galera que é despreocupada, eles falam que às vezes, eu ouvi dizer isso aqui, eles acabam achando que é verdade, que é conhecimento e tal, tá bom? Então existem essas duas correntes aí do dogmatismo, o mais preocupado com a verdade e o desprovido, tá? De preocupação, vamos dizer assim. E pra gente concluindo aqui, a 10, essa daqui é muito boa, ó. Porque para Platão, o mundo material ou sensível é enganoso. Ele fala, gente, que a verdade estaria no mundo das ideias, tá? E ele fala que esse mundo aqui, tá? Esse mundo material, esse mundo sensível, ele é enganoso porque os nossos sentidos podem nos enganar. Por exemplo, quando eu sinto o cheiro de um alimento, assim, hoje minha mãe tá fazendo lasanha, tá? Igual eu coloquei aqui. Mas aí você chega pra almoçar, não era lasanha, era empadão. Então, o que? O seu sentido, né? Um dos seus sentidos, ele acabou te enganando. Da mesma forma que eu posso ouvir uma voz, né? Tem uma mulher chamando lá embaixo, né? Tô aqui no meu prédio, tô ouvindo uma mulher chamando lá embaixo. Quando eu chego lá, é um homem. Então, é outra forma que os nossos sentidos podem nos enganar. Então, segundo Platão, esse mundo aqui, esse mundo material, esse mundo sensível, ele é enganoso, né? E a verdade estaria no mundo das ideias, ok? Gente, obrigada, tá? Um beijo. E espero que esteja dando para esclarecer, para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, estamos à disposição.